Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na 19ª ministração, e da nossa campanha de jejum e oração. E hoje nós vamos falar sobre a carreira que nos está proposta. Bom, hoje nós estaremos falando sobre a carreira que nos está proposta. Eu quero ler com vocês em Hebreus capítulo 12, versículo 1, do 1 ao 3, que diz assim: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que nos está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossa mente. Amém? Veja, em Hebreus vai falar o quê? Você já pensou que a nossa caminhada cristã pode ser comparada a uma carreira, Então, o que nós vamos ver hoje? Vamos ver que há uma carreira proposta para nós. Existe uma carreira que nós temos que cumprir, seguir, amém? Uma caminhada diária até se tornar uma carreira. O que é uma carreira? É a trajetória de uma pessoa ao longo da sua vida. Então você vai ver que as pessoas têm a sua carreira, profissional. E nós, além de termos uma carreira profissional, nós também temos que ter uma carreira cristã, uma corrida cristã, uma vida diária com Cristo. Amém? E como correr esse percurso? É desembaraçando. Veja, o texto fala que temos que nos desembaraçar de duas coisas. Duas coisas que ele vai colocar aqui. A primeira é o quê? É o pecado, porque o pecado desqualifica a corrida, pois o pecado quebra a regra. Então, nessa corrida existe regra, e o pecado faz com que a gente quebre a regra, e quebrando a regra nós somos desqualificados, perdemos. Aí a pergunta é o quê? Como não pecar? Veja, o primeiro é o pecado, que quebra, desqualifica a regra. E o segundo é o quê? É o peso. E o peso não é o pecado, mas o peso é o quê? É o que você sente depois do pecado. É as consequências que o pecado causa na sua vida. Então, é disso que nós temos que nos desembaraçar. Mas você jamais vai conseguir vencer pecado pela força do teu braço. Porque para vencer pecado só em Cristo. Cristo venceu o pecado, o nosso pecado. O nosso pecado foi justificado por Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu consigo falar não para a tentação. E se eu falo não para a tentação, eu não caio em pecado. Como nós devemos correr? Como que é a nossa corrida, até termos uma carreira? É com perseverança. Veja, nós devemos correr olhando para Jesus. Jesus é o caminho e Ele é o alvo. Além do caminho, Ele é o alvo. Então, quando eu corro em direção a Cristo, eu venço o pecado, eu venço a tentação, eu venço as propostas ruins,
eu venço o plano do inimigo, eu consigo me blindar quando eu corro olhando para Jesus. E correr andando para Jesus significa correr uma corrida sem pecado. Ou seja, você corre uma corrida qualificado, dentro da regra, aonde o acusador não pode te acusar de nada, porque você está olhando para Jesus. Perseverança, você tem que perseverar também correndo como Jesus correu, porque essa corrida que nós vamos estar fazendo, Jesus já correu ela. Jesus já viveu isso que nós estamos vivendo. Então, mas como que Jesus conseguiu ter êxito na corrida dele? Ele olhou para o Pai. O Pai era que guiava a vida dele. Então, que o Pai possa guiar as nossas vidas. Que nós possamos seguir os mesmos passos de Jesus. Jesus é o nosso exemplo. É Ele o exemplo a ser seguido. O evangelho que nós vivemos não é algo novo, algo que vai ser criado hoje. Não, isso já foi vivido há mais de 2000 anos atrás. Ou seja, nós só temos que seguir o passo de Jesus, nós só temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus olhava para o Pai. O Pai sustentava ele enquanto ele andava. Por isso que Jesus não cometia erro. Por isso que Jesus conseguiu completar a missão. Nós também temos condições de completar a missão. Se nós seguirmos o exemplo de Jesus, olharmos para o Pai. Amém? Ele é o que nos sustenta. A nossa agenda tem que ter uma interferência do Pai. O seu dia, que já está todo planejado, ele pode mudar. Se você é um cristão, se você teme a Deus, o seu dia pode ter mudança. Como? Com a interferência do Pai. E aí você vai terminar o dia melhor do que você imaginou. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. Neste momento, amém? Senhor, que nós possamos compreender essa corrida. Que nós possamos compreender os passos que Jesus deu. Pai, nos ensina. Nos dê, Senhor, o entendimento daquilo que Jesus fez. Para que nós possamos, Senhor, ter uma carreira de sucesso. Conseguir, Senhor, chegar no final, olhar para trás e falar assim, como foi bom caminhar com o Pai, seguindo os exemplos de Jesus. Senhor, nos dê, Senhor, forças todos os dias para que nós possamos fazer essa caminhada, Pai. Que essa caminhada venha a ser, Senhor, uma caminhada administrada por Ti, Senhor, e não por nós. Senhor, abençoe esses que estão, Senhor, ouvindo, estão tendo dificuldade, Senhor. Que em Ti, Senhor, eles possam, Senhor, vencer todas as dificuldades no nome de Jesus. Nessa campanha, Senhor, de jejum e oração, nós oramos, Senhor, para aqueles que ainda, Senhor, não conhecem a palavra. Nós oramos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, chegar até essas pessoas, Senhor, com um testemunho de vida para contar, com uma palavra de Deus, Senhor, para compartilhar, para que essa pessoa venha ser tocada, venha ser curada, venha ser, Senhor, transformada no nome de Jesus e nós possamos ver, Senhor, algo extraordinário acontecendo na vida dessas pessoas também, Senhor. Senhor, eu sou grato por Ti, Senhor, por mais esse dia, no nome de Jesus. Amém? Se fez sentido para você essa palavra, eu gostaria que você curtisse, compartilhasse e se inscrevesse também. Amém? Obrigado e Deus abençoe.